aqui, galera, com uma roupagem nova. Vocês podem ver que temos um convidado super especial, né? Gente, desse lado. Nós vamos fazer uma série com convidados especiais e esse é o nosso número 1, nosso primeiro convidado, nada mais que especial, internacional, direto Dallas, meu Deus, lá dos States da América. Se apresente, por favor. Vou te dar a honra de se auto-apresentar. Olá, pessoal. Eu sou Zac Oliver. Tenho um canal no Religiosidade, que é o Religiosidade Zero, no Instagram. E a gente fala um pouco sobre sexualidade, vida emocional e, em primeiro lugar, Jesus, né? Eu tenho um testemunho na área da sexualidade. Se você quiser ver o testemunho completo, tem lá no IGTV do Religiosidade Zero e também tem no IGTV do Eu Escolhi Esperar, gente. Eu participei da Semana da Sexualidade e eu falei um pouquinho do meu testemunho lá também. E é isso, eu tô hoje trabalhando, ajudando pessoas nessa área, né? Como responder algumas perguntas, como resolver situações de pessoas que estão enfrentando dilemas na sexualidade e não sabem como sair, como vencer. E devido a um pouquinho do meu testemunho, que eu não sei se daqui a pouco eu vou conseguir falar um pouquinho, rapidinho. Pode ficar à vontade. Então tá. Então, pessoal, eu tenho um testemunho na área da sexualidade. Eu nasci em lar cristão, né? Mas em determinado momento da minha vida eu comecei a ter dúvidas sobre a minha identidade, sobre quem eu era em Jesus, né? Quem eu era como pessoa. E aí eu comecei a viver uma realidade de vida no pecado, uma realidade de vida longe de Jesus. E essa realidade de vida, que foi na homossexualidade, me gerou várias coisas, problemas emocionais. E depois que eu comecei a viver essa vida na homossexualidade, eu percebi que alguma coisa estava faltando. Foi onde eu comecei a buscar conhecimento e saber o que faltava. E eu entendi que o que faltava era eu viver a minha verdadeira identidade em Jesus, o que nada tem a ver com a homossexualidade, ou seja, eu precisei abandonar a prática da homossexualidade para poder viver a minha verdadeira identidade em Deus. E aí depois disso eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto, ajudar pessoas nesse assunto, só que o meu testemunho é um pouquinho grande, eu tenho uma parte do meu testemunho que eu tive uma doença incurável, e grandes coisas aconteceram, eu não vou falar o que, você vai ter que ir lá no Instagram para saber, mas enfim, eu estive sim lá, coloquei os meus pés dentro, né, dessa atmosfera, né, de homossexualidade, de impureza sexual, e o Senhor me resgatou, me arrancou de lá de dentro, e hoje eu ajudo pessoas a também saírem, a serem resgatadas através, primeiramente, da palavra de Deus, que é o nosso manual de fé, né? E também pelo conhecimento geral, porque a gente tem muito que aprender, tem muito que absorver, né? Da ciência, da neurociência, da psicologia, né? E eu ajudo pessoas também com essas ferramentas também. Eu achei incrível, né? Porque hoje, dentro do evangelho, a gente tem mesmo um tabu. A sexualidade em si, ela já é um tabu. A homossexualidade, então, né? Ela é um tabu maior ainda. E por causa da ignorância, né? Da ignorância no sentido de falta de informação, gente. Nós nos sentimos muito perdidos como cristão, né? De como fazer, o que fazer, né? O que a gente pode fazer de correto, o que não fazer, isso também é muito importante, né? Quero usar aqui, assim, no decorrer do nosso papo, fale um pouquinho sobre isso. E eu achei incrível o testemunho dele, porque ele nasceu num lar cristão, ele viveu num ambiente assembleiano. Olha aí, sapatinho de fogo. Meu Deus! E mesmo assim, entrou nessa realidade, né? Nesse mundo da homossexualidade. E as pessoas têm muitas dúvidas nesse sentido, né? Eu queria até te fazer uma pergunta, né? Como que você se encontrou homossexual, né? Tipo, como porque as pessoas pensam assim, gente, a pessoa nasceu no evangelho. Como que pode uma coisa dessa? De que forma isso pode acontecer? Então, fala um pouquinho sobre isso para que as pessoas possam entender. É claro que cada pessoa tem a sua história, mas ouvindo a sua, a gente pode entender um pouquinho do processo, que às vezes o processo é o mesmo, mas as histórias são diferentes, né? Exatamente. Pelos meus estudos e pela minha própria experiência, a gente entende que a homossexualidade, ela é uma construção. Ela é uma construção de uma crença, de algo que você acredita. Então, você
baseado nas suas experiências da vida, e aí tem os impactos emocionais que você sofreu na sua infância, adolescência, no período de construção de personalidade, tem as repetições que você sofreu, que foram o meu caso também. Eu ouvi pessoas durante toda uma vida, Ângela, me dizerem que eu era gay, durante toda a minha vida. Chega um momento que essa mentira que é repetida, ela se torna uma verdade para você. Você começa a acreditar que aquilo que o pessoal está falando tanto... Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, peraí, o pessoal fala tanto e por tanto tempo, só pode ser verdade. Então, a gente constrói, né? A gente começa a acreditar nisso. Você passou, então... Não posso te dizer... Vindo das pessoas que você tinha um jeitinho afeminado, que você era diferente... Exato. Agora, existe também não só a questão do impacto emocional, da repetição, mas também a questão de você se encontrar dessa forma pelo que você sente. E sobre a pessoa se encontrar dessa forma, por exemplo, muita gente fala assim, pô, legal, Isaac, você entendeu pela questão da repetição, do impacto emocional, ok, você está falando de comportamento, mas e a atração? E a questão da atração? Porque muita gente fala assim, tá, então se eu a partir de hoje não acreditar mais que eu sou gay, vai sumir tudo? Então não é assim. Você passou 20, 30, 15, eu não sei quantos anos você tem, você passou anos e anos construindo uma verdade, e aí eu vou botar uma aspas nessa verdade, você construiu essa verdade, você começou a acreditar nessa verdade. Você não pode querer desconstruir ela em uma semana. Com certeza. E é interessante, Ângela, porque a nossa mente, ela aprende qualquer coisa que você ensinar para ela, seja ela boa ou ruim, ela vai aprender. Então, por exemplo, um menino que não teve referência masculina, 90% dos casos que eu atendo tem problemas na paternidade, ou o pai não é presente, ou é presente só fisicamente, mas não é um pai presente, de tá junto, de tá criando memórias com o filho, e aí a pessoa não tem referência masculina, não tem referência de paternidade, não desenvolveu aquela curiosidade pelo sexo oposto, porque existe uma fase na puberdade, né, quando os hormônios estão começando a bombar, que o menino, ele fala, peraí, a menina é diferente, deixa eu ver, e ele começa naquela curiosidade, naquela questão de querer aprender mais, de saber mais o que a menina tem. Essa curiosidade se erotiza, né, cria uma erotização. E aí o menino desenvolve, sim, a atração. Então, tudo é uma construção, Ângela, é um processo. Então, muita gente fala, mas se Deus não quisesse que eu fosse assim, eu não sentiria o que eu sinto hoje. Porque eu não escolhi sentir o que eu sinto hoje. E eu concordo com você, meu amigo e minha amiga que está assistindo a gente agora. Você não escolheu sentir isso. Eu não escolhi sentir o que eu sentia quando eu estava na homossexualidade. Mas eu entendi que eu sentia isso porque eu construí isso. E é um detalhe, Ângela, a gente constrói muitas coisas subconscientemente. Subconsciente. Assim como a gente você não quer. Escolhe ser heterossexual, né? Assim, nós nascemos na heterossexualidade, mas se em algum momento das nossas vidas, da construção da nossa sexualidade, a gente se depara com esse processo que você falou, aí você vai ou se inclinar para a heterossexualidade ou para a homossexualidade. Eu acho incrível essa forma sua de explicar, porque a gente que nunca vivenciou ou nunca estudou, se aprofundou, não consegue responder, né? Esse tipo de pergunta que você tá acabando de responder agora, né? E para quem mas quer ajudar ou quer bater um papo cabeça com as pessoas que às vezes te procuram, essa é uma ótima resposta, né? Para se dar para as pessoas. Existe, eu até falei lá na Semana de Sexualidade com vocês, existe um período, né, que a gente entende que é entre 7 a 12 anos, é uma média, tá, gente? Isso a psicologia fala, é uma média de um período onde a criança ela começa a se ativar, pode ser antes ou depois. Então a criança ela fala assim, poxa, ela vê que ela tem um órgão e ela tá sentindo alguma coisa, né? Quando ela passa a mão, porque existem as terminações nervosas, aquilo tudo. Só que se a primeira experiência dela, Ângela, de uma menininha, for com uma outra menininha, aquilo vai ficar marcado na mente dela. Sim, já vira e por ela mental, né? Exato, e por ela sentir quando você, por exemplo, se uma outra menininha passar a mão no órgão genital dela, ela vai sentir uma sensação boa. Esse primeiro contato, que é o que fica, já ouviu falar a primeira impressão é que fica? Né? Isso é muito real, até mesmo nesse momento. Porque uma outra menininha encostou nessa menininha, ela sentiu alguma coisa, ninguém explicou para ela nada sobre, porque pai e mãe no Brasil, principalmente, não fala disso com criança. Então, por exemplo, se uma menininha, uma outra menininha encosta nela, ela tem as terminações nervosas dela, ela vai sentir uma sensação boa. Como eu falei, pai e mãe no Brasil não senta com criança para conversar de sexualidade. Aí a menina não tem orientação de pai e mãe, ninguém, não tem orientação de escola,
mas ela sentiu aquilo e foi com uma outra menina e ninguém respondeu as perguntas, as dúvidas, as curiosidades dela. E eu tenho que te falar uma coisa: criança tem que ser saciada na curiosidade. Quando a criança aparecer com uma curiosidade, a gente tem que suprir, porque senão pode gerar um problema gigantesco lá na frente, vira uma bola de neve. Então essa menina, ela vai procurar saber em outro lugar. Em outro lugar. E com fontes totalmente duvidosas. E aí essa menininha teve essa experiência, ninguém resolveu, ela foi crescendo. O que ela fala quando cresce, quando vira adulto, quando vira adolescente? Desde que eu me entendo por gente, eu sinto atração com menina. Mas peraí, vamos buscar lá no passado o que aconteceu. Eu posso falar só de uma experiência que aconteceu comigo, Ângela, que eu achei muito interessante. Teve um rapaz, porque muita gente que vem muita gente pedir ajuda e vem muita gente confrontar. Porque, sabe, teve um rapaz, eu não acho nem que foi um confronto, mas foi uma coisa, ele tinha uma resistência, ele tinha uma barreira emocional. E ele falou assim: Isaac, quero ajuda, mas eu quero te adiantar. Não fui abusado, meu pai foi presente, não tive problema nenhum de bullying, e ele foi descartando tudo que eu falo, né? Pra poder, tipo assim, você vai ter que achar um outro jeito. Você vai ter que achar um outro jeito de me convencer, porque nada do que você fala das palestras que você dá, nada disso se aplica a mim. Aí eu falei: pô, legal, vamos conversar. Comecei a conversar sobre o passado dele, ele queria falar muito do presente, da vida adulta, eu falei: não, a gente vai falar do seu passado. Porque muita coisa que você não entende hoje começou lá atrás. E a gente foi conversando, e no meio da conversa, Ângela, ele soltou que quando ele era criança, ele fazia uma brincadeira com os priminhos dele. Olha isso, os primos mais velhos do que ele. E ele falou que o nome da brincadeira era Meinha. E eu falei: que brincadeira é essa? Que eu não sei o que é isso, eu nunca ouvi falar. Zac, você nunca ouviu falar nisso? Eu falei: não, nunca ouvi falar nisso. Eu não sabia. Sei lá, se era para pegar uma meia, tacar no outro, não sei. Eu falei: que brincadeira é essa? E depois de muito custo, ele me falou: eles introduziam o órgão deles no meu ânus. Aí eu parei, respirei e falei: peraí, meu querido, você está dizendo que os seus primos poderiam ser mais novos, não interessa, mas eram mais velhos, que é pior ainda. Eles introduziam o órgão deles em você, e você tinha total consciência disso, você estava provando isso, você sabia o que estava acontecendo. Aí ele: não, mas era uma brincadeira, eu não sabia o que era e deixava. Brincadeira que me trazia prazer e que aflorou a minha sexualidade. Não, aí eu virei para ele e falei: olha, eu sinto em te informar, mas você foi abusado. Porque abuso, Ângela, as pessoas acham que abuso é alguém te amarrar com uma corda e te violentar a ponto de você sangrar, de te machucar. Não, gente, existe abuso emocional. Sabe aquela tia que fica te chamando: fulaninho vai virar gay, fulaninho vai virar bicha, fulaninho não vai dar nada na vida. Isso é abuso emocional, né? E tem os abusos físicos que são leves, mas são abusos físicos. Então, aí quando eu falei isso com ele, sério, Zac? Ele não tinha, na mente dele, não tinha caído a ficha. Porque para ele era algo inocente. Então, a partir dali, a gente foi tratando um abuso, uma sequela emocional, toda uma sexualidade que foi baseada em cima de uma experiência errada, torta. E aí, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender a discernir as situações para não acabar falando que nunca aconteceu nada com você e, na verdade, você, sim, teve uma experiência traumatizante, né? E o que fazer, Isaac, para a gente ajudar alguém que, na verdade... Primeiro, eu queria te perguntar assim, como você ajuda alguém que vive a realidade da homossexualidade, né? Como você consegue auxiliar? Porque tem aqueles que querem ajuda, mas tem aqueles amigos que a gente gostaria de ajudar, mas que nunca comentaram nada. Então, a primeira coisa que eu faço, Ângela, é fazer a pessoa se sentir o máximo confortável, o mais confortável possível conversando comigo. Graças a Deus, isso é uma coisa que muita gente fala que é natural. Zac, eu me sinto muito confortável conversando com você. Fala muito mas bem, recebeu muito sexo. Mas se for algo, por exemplo, se for uma pessoa que é mais introspectiva, você pode trabalhar em cima disso, para você ser um pouco mais... fazer a pessoa se sentir confortável com você, sabe? Tipo assim: poxa, amigo, conversa comigo, desabafa, eu tô aqui para te ouvir. Primeiro, né? Exato. Criar um vínculo, criar uma conexão. Porque ninguém vai querer contar a vida para um estranho, para alguém que desconfia, né? Para alguém que amanhã vai contar pro bairro inteiro sobre a sua história. Então, primeira coisa é fazer a pessoa se sentir confortável
e com confiança de conversar com você. A segunda coisa que eu acredito é fazer a pessoa se sentir pertencida. Por quê? Ô, Ângela, eu não posso generalizar e dizer 100%, tá? Mas quase 100% das pessoas que me procuram desesperadas, elas têm um sentimento de rejeição dentro delas muito grande. E aí é rejeição da época da escola, que sofria bullying, porque tinha um jeitinho, é rejeição da família, porque eu ouvia comentários das tias, das avós, da não sei quem, que falava que não ia dar em nada, que ia virar boiolinha, sapatão. É rejeição de gente com falta de sabedoria na igreja, que dá aqueles olhares, aqueles comentários que a pessoa está falando e você está ouvindo e a pessoa pensa que você não está ouvindo. Então, a pessoa, ela vem de um histórico de rejeição. Então, se você quer ajudar mesmo essa pessoa, traz cura para ela. E você sabe o que vai trazer cura para ela? Ela se sentir amada. Exato. Amada, pertencida, abraçada. Pô, fica aqui comigo. Ó, quarta tem culto. Depois do culto, bora comer aquele hambúrguer geral? Bora, a galera vai comer. Eu quero que você esteja com a gente. Você é importante pra gente. É um prazer ter você com a gente. Aqui na minha igreja, na Lagoinha Dallas, eu sou da Lagoinha Dallas, aqui no Texas. E eles fazem uma coisa que eu acho muito legal, né? Que é uma coisa meio assim, é um diferencial. Toda vez que a gente sai, que a gente tem algum momento, eles, em algum momento desse passeio, ou pessoalmente, ou depois por mensagem, eles acham uma forma de falar. Foi tão bom esse tempo que a gente passou junto. Cara, foi muito precioso isso que a gente teve hoje. Então, isso tá gerando valor, tá agregando valor, tá mostrando que aquela pessoa é especial, que ela não é rejeitada, que ela não é abandonada, que ela não é uma pessoa qualquer, não. Ela é uma pessoa que você ama e você quer perto. A terceira coisa, Ângela. O que acontece muito, né, Zac? As pessoas já chegam cheias de preconceito, né? E sim. Por que a galera se une tanto nas comunidades, né, homoafetivas? Porque ali, de alguma forma, bem ou mal, eles são aceitos, eles são amados, são recebidos, né? E se dentro da igreja, hoje em dia as coisas estão tão polarizadas, eles não se sentem amados, eles vão achar assim, eu vou chegar lá, as pessoas vão apontar o dedo na minha cara, as pessoas já vão dizer que eu vou pro inferno, né, que eu vou ver no mármore do inferno. Tem muita gente que fala, né? Não vigia a boca, né? No seu testemunho mesmo você diz, né, que quando você se assumiu gay, você recebeu palavras de amor, né, de pessoas próximas a você que realmente te amavam, e você, mesmo elas entendendo que você estava fazendo a escolha errada, continuavam te amando, mas você diz, né, que você recebeu muitas palavras ofensivas, que isso gerou o que em você quando você recebia essas palavras? Nossa, isso gerou em primeiro lugar, uma revolta muito grande contra a pessoa e contra a igreja, porque a gente acaba projetando na igreja o que a pessoa fez, né? Então, uma pessoa te feriu e você reflete aquilo tudo na igreja, aí você toma um ódio de crente, um ódio de igreja, né? Eu tive a minha fase de estar na revolt, né? Eu tive a minha fase de revolt, de ter ódio de tudo, de todos e de Deus, né? Mas foi algo que passou. Eu lembro, inclusive, Ângela, teve uma época que eu tava muito no mundão mesmo, assim, muito perdidão. E teve um dia que eu tava muito triste, eu não queria ir pra casa, porque eu sei que se eu chegasse em casa eu ia ver minha mãe, e aí ia gerar aquela dor, aquela coisa. E aí tinha uma amiga nossa, da nossa família, que morava pertinho, né, da nossa casa. E eu liguei pra ela, eu falei, poxa, eu posso ir na sua casa, posso dormir aí hoje, eu não quero ir pra casa. Eu estava num momento, Ângela, perdido, me sentindo rejeitado, sem saber quem eu era, sabe quando você tem uma mistura de sentimentos? Você tem medo misturado com ódio, misturado com dor, misturado com tudo. E naquele momento eu só queria um lugar para ir descansar. Essa pessoa, ela acabou com a minha raça no telefone, mas me botou debaixo do chinelo. Falou que eu tava errado, tava levando uma vida errada e que a minha família tava destruindo. Ela acabou comigo. E naquele momento, vou te falar, que chegou a passar na minha cabeça a vontade de sumir. E você sabe o que vem acompanhado da vontade de sumir, né? Que é o demônio do suicídio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com como a gente usa a nossa boca. Provérbios fala que a palavra branda, ela desvia o furor, né? Ela
ela vai trazer para a pessoa que está com ódio, ela vai acalmar, ela vai trazer cura. A palavra de Deus também diz que uma palavra boa, ela é cura para os ossos, né, Ângela? Então, poxa, se eu posso usar minha boca para abençoar, para ajudar alguém, por que não? Acho que a gente tem que começar a pensar mais sobre isso. A gente, como crente, muitas vezes acredita que a gente precisa ser o juiz, né? Que a gente tem que falar do pecado da pessoa, né? E esquece do discernimento do Espírito, do momento de amar, do momento de receber, né? Não é somente o tempo todo apontar, né? Tem que ter a sabedoria, o discernimento para entender os momentos. Isso é super importante. Né? Ou seja, ali podia ser um momento coringa dela te pegar e você se sentir aceito, mas ela te afastou, né? E a palavra do Senhor diz, ele não lança fora nenhum, né? Aqueles que ele recebe, de modo nenhum ele lança fora. O amor, ele constrange. É o Espírito Santo que convence, né? O nosso papel não é julgar. As pessoas, elas confundem muito saber o que é certo e errado com julgar que o outro está errado, né? Ficar com o dedo. E eu acho que essa sua palavra é muito importante para as pessoas poderem discernir e saber que nesses momentos o mais importante é que a pessoa se sinta aceita e amada, porque uma hora o Senhor vai constranger o coração dela, assim como constrangeu o seu coração. E tem um detalhe, Ângela, os cristãos, eu sou cristão, né? Eu sei disso porque eu estou vivendo no meio e também sou. Muitos cristãos acreditam, né? Isso é uma mentira, é uma teoria que é infundada. Acreditam que se você amar uma pessoa que está na homossexualidade, você está aprovando a homossexualidade. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? Você amar uma pessoa... Jesus aprovaria nossos pecados, porque ele nos ama. Exato, exatamente. E outra, Ângela, olha só, as pessoas, elas querem... Vamos dizer que chegou um casal de homossexual na igreja agora, ou 2 travestis com corpo feminino, né? Homens travestidos de mulheres. As pessoas, elas querem, né? Que essas 2 pessoas que chegaram agora na igreja já entrem curados, libertos, transformados, sem peito, sem cabelão. Só que, peraí, como é que você vai dizer o que Deus quer deles se você não deixou nem a oportunidade deles conhecerem o Deus que quer algo deles? E será que, pra pessoa... como hétero, será que nós já chegamos sem fumar, sem beber? Será? Sem mentir, né? Com umas caráter 0 bala, tudo ok. Exato. Nossos comportamentos, sem pegar ninguém, né? A gente já chegou santo. Eu já, né, não pegava ninguém. Rapaz, me converti, eu já cheguei pegando os outros na igreja. O rapaz chegou pra mim, oi, amiga, vamos namorar aqui escondido. Sabia que não estava certo. Fui nova convertida, né? É o processo de santificação, de conhecimento da palavra, de ouvir, né, a verdade, de permitir que ela entre no seu coração, né? A diferença é que muitas vezes nós, como héteros, o nosso pecado está escondido, né? E na homossexualidade, às vezes, não está. Né? Às vezes a pessoa tá claro ali no comportamento dela ou em qualquer outra coisa física que pareça, o pecado dela está muito exposto, diferente do nosso. E é aí que tá o julgamento vem, porque tá estampado, não tá escondido como o nosso, né? É basicamente um pecador apontando o outro pecador, né? Quando todos nós deveríamos nos abraçar, né, e vivemos em... Timothy Keller fala uma frase muito legal, Ângela. Ele fala assim, ó: a igreja, ela deve se parecer muito mais com uma sala de espera de hospital do que com uma sala de espera para uma entrevista. Por quê? Porque numa sala de espera de um hospital, eu sei que se eu tô com você lá dentro, Ângela, eu preciso ver o médico porque eu tenho algum problema de saúde, eu tô fragilizado de alguma forma. E eu sei que você tá lá pela mesma questão, porque você precisa de ajuda para resolver a sua questão física, né, de saúde. Agora, numa sala de entrevista de emprego, eu tô lá com você, mas é uma competição. Exatamente. Eu sou melhor. Eu falo 3 línguas, você fala só 2. Eu tenho 3 graduações, você fala... Então, a igreja, ela não tem que ser... Fala mesmo 3 línguas, né? Fala espanhol, português... Você fala, não, eu tô... porque ainda tem a língua estranha, entendeu? Ainda tem a língua estranha, então são 4. Eu sou trilingüe, não, eu sou bilíngue, eu só falo português e língua estranha. Jesus, tem misericórdia.
Mas enfim, a gente tem que mostrar para o outro que a gente também é vulnerável, que a gente também carece de misericórdia, de ajuda, né? Nós também precisamos de ajuda. É engraçado, Ângela. Eu não sei se você já deve ter passado por isso, né? A gente que tá com a cara na internet e tal, as pessoas acham que a gente é 100%. Aí tem gente que vai no inbox, Zac, como é que você consegue? Eu falo, consegue o quê? Ai, como é que você consegue ser tão desse jeito e tá tão firme, tão constante? Eu falo, meu querido, eu sou acompanhado também, eu preciso de um discipulador também, eu preciso de ajuda também. É porque as redes sociais, elas acabam intencionalmente, não intencionalmente, né? Inconsciente, a gente só posta, ninguém vai postar quando tá mal, né? Todo mundo posta as suas momentos felizes, né? As coisas boas, você nos seus momentos. Então as pessoas acham que é só isso, mas não é, todo um processo, é toda uma caminhada, né? Existe todo um trabalho do caráter, o Senhor amassando a gente, né? Até que a gente esteja pronto para estar onde a gente está. Então eu quero convidar você que está assistindo. É um processo. Essa série, vá lá no @religiosidade0 e assista o testemunho do Zac, que é incrível, vai abençoar a sua vida, vai acrescentar na sua vida. E não parou aqui não, a gente vai continuar aqui nosso bate-papo. Zac, e uma coisa que assim, todo mundo fala, né? Já ouvi muitas pessoas, já ouvi muitas pessoas falando que saíram da homossexualidade, se converteram, mas que muitas vezes a pessoa tem que conviver com essa cruz, né, lidar com essa tentação para a vida inteira, negar a si mesmo, ter que lidar com isso sempre, que isso nunca vai passar, que você vai ter que aprender a lidar assim, pronto, acabou. Eu queria saber assim, o que você acha, se você tem versículo, uma base bíblica para esse tipo de coisa, qual é a sua opinião, você que já vivenciou e pode dizer realmente assim, da sua experiência, o que você viveu. Então, essa fala é totalmente antibíblica, né? Que a Bíblia ela vai falar que o jugo, Jesus fala, né? Que o jugo dele é um jugo suave e o fardo dele é um fardo leve. Então, que tipo de vida é essa, Ângela? Sem poder ser feliz com a minha própria família, com a minha esposa e com meus filhos, porque eu nunca vou poder ter atração, nunca vou poder ser completo e satisfeito com uma mulher, porque espera aí, vamos pegar essa base aí. Se a gente for acreditar nessa teoria, então eu nunca vou ser feliz com uma mulher, porque eu vou sempre lutar contra desejos homossexuais. Não tem como você casar, ser feliz com uma mulher e ao mesmo tempo. Não dá. Ou é um ou é outro. E senão a cabeça do ser humano, a gente não foi criado e desenvolvido para viver uma dupla sexualidade. Isso o homem que criou, o homem que começou a viver isso e começou a dizer e bater no martelo que é isso, que essa é a realidade, que a pessoa nasce assim. Mas no plano original de Deus, nós fomos criados para viver uma sexualidade. Quando você junta duas, você entra em parafuso, você entra em colapso. Por quê? Porque você não foi criado para viver isso. Então, eu acho que essa teoria de que você vai viver o resto da vida sofrendo é antibíblica, né? Porque isso é sim um fardo mais pesado que você pode carregar, é sim um jugo que não tem nada de suave nele. Então, eu não acredito que Jesus está nisso, que Deus tem plano para isso. É interessante porque eu vejo pessoas falando, eu tô sempre na internet acompanhando, né? E é triste, Ângela, porque muitos pregadores, e aí tem pessoas desconhecidas e pessoas muito conhecidas, que acabam usando as redes sociais, que às vezes tem 1 milhão, não sei quantos milhões de seguidores, para falar algo que às vezes nem tem propriedade. Eu não tô dizendo, Ângela, que uma pessoa que não viveu homossexualidade, ela não tem propriedade. Negativo, eu creio sim, que o Espírito Santo, ele pode... Você nunca viveu homossexualidade, mas você pode ter autoridade do Espírito Santo para falar sobre isso com toda autoridade, com toda veemência, com toda certeza. Agora, você falar algo, liberar um decreto sobre a vida de milhões de pessoas, sem ter aquela certeza, aquela convicção, porque eu ouvi esses dias uma pessoa falando na internet assim, a pessoa vai vir para Jesus, mas ela vai abafar os sentimentos dela. Ela vai abafar e ela vai ficar abafando e até aquilo ficar lá, até ficar quietinho e... Aí eu ouvindo aquilo, eu falei, cara, isso não faz sentido, sabe por quê, Ângela? Porque o nosso Deus é um Deus limpo, é um Deus justo, é um Deus que é completo, ele completa ciclos, ele deixa pendência para trás. Essa vida de você ficar abafando, que vida é essa? O que tem de legalidade, de legitimidade
numa vida que eu tô abafando um sentimento. Tá entendendo? Então, como se você vivesse uma vida dupla, né? Uma vida dupla, exatamente. E isso vai gerar transtornos emocionais gigantescos. Eu, quando estava vivendo a homossexualidade, eu desenvolvi depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de irrealidade. Tudo isso foi vindo, né, como patologia psíquica, emocional, e eu tive que tratar. E aí entra um outro tabu, né, Ângela, que é o medo de psicólogo, de psiquiatra, né, que muito crente acha que ir para um psiquiatra é demônio, né, mas aí fica com outro vídeo. Né? Eu creio que os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, no modo geral, eles são, sim, pessoas de Deus que estão aqui para nos orientar. É claro que você tem que ver também quem que vai te acompanhar. Teve um caso, Ângela, de uma mãe que veio falar assim: Isaac, fui botar minha filha para ser acompanhada numa psicóloga, para ser ajudada a sair, né, desse quadro. E ela descobriu, tempos depois, que a psicóloga estava incentivando a filha dela a viver a homossexualidade. E a filha dela entrou naquela revolta, naquela crise, né, naquela coisa. Então eu vou me rebelar, né? E a mãe pagando alguém para incentivar. Eu acho que o psicólogo ele tem que ser imparcial. Ele não tem que te incentivar a viver algo. Ele tem que te ajudar a se encontrar, né? E não é preconceito, não é acepção, mas eu tô falando de mim, tá, Ângela? Quero deixar bem claro que essa é a minha opinião pessoal do Isaac. Eu só me cuido como psicóloga cristã, mas porque eu sei. Incentiva. Porque você precisa ir na linha dos princípios. Tem uma base. Cada um vem com um princípio, né? Uma forma de crer nas coisas. Quem não quiser crer em Jesus tem todo o direito. Né? Mas eu não sou obrigado a me consultar com uma pessoa que não crê em Jesus. Eu vou me consultar. Eu tenho uma escolha. Tem o mesmo princípio que eu, né? Exato. E você falou sobre viver, né? Tendo que lidar com a homossexualidade, achando que isso tá certo, tá ok, né? Carregar esse fardo pesado. E eu lembrei daquele versículo que a gente até, se eu não me engano, comentou na live, que é de 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Não tem como você viver as emoções e as sensações do velho homem se você é uma nova criatura, né? Então, exato. Podemos dizer aqui, né, em comum acordo, que se alguém diz para você que você precisa viver tendo as mesmas emoções e sensações, você tem que se virar. Lide com isso, agora o problema é seu. Se assuma, se aceite, né? As pessoas falam isso. Abafa o caso aí, segura tua onda e viva assim. Não, essa não é uma verdade, então. Você que viveu pode dizer isso. Essa não é uma verdade, não é uma base bíblica. Estamos dando uma base bíblica agora. É antibíblico, na verdade. É antibíblico, né? É antibíblico porque em Cristo nós temos uma identidade. E essa identidade, Ângela, ela está muito mais do que clara. O que o inimigo ele tentou fazer, e na nossa geração isso está vindo com muito mais força, é tentar separar o sexo do gênero, sendo que isso não tem fundamento nenhum. Até porque a ideologia de gênero, vamos lá, ideologia, ideia, é uma idealização, uma ideia, não é ciência. Ela não pode provar nada. A ideologia, essa ideia... Uma linha de pensamento, né? É uma linha de pensamento e ela não pode provar, ela não conseguiu provar que existe um gene gay, o gene é homem e mulher e acabou. Ela não conseguiu provar nada. Então a ciência, ela entrega pra gente uma resposta, um material que diz que a homossexualidade é comportamental. Gente, eu tô falando pra vocês. Eu entendi, porque eu fiz uma retrospectiva na minha vida, no meu passado. E eu entendi, eu falei, caraca, eu realmente construí isso. E quando a gente vai conversando com pessoas, né, Ângela? Com certeza vocês devem dar gabinete também, né, para jovens e tal. Você acaba descobrindo na história da pessoa aonde tudo começou, como que ela consolidou aquela crença, aquela ideia de quem ela era. E falando sobre terapeuta cristã, tem até uma terapeuta que é amiga minha, a Laís, na verdade ela é uma hipnoterapeuta. E ela,
Ângela, uma vez ela me ajudou com uma coisa. Eu tinha um maior preconceito com hipnoterapia, né? É até meio contraditório, né? Religiosidade zero, aquela coisa toda. Mas sabe que a gente sempre tem... a gente sempre tem alguma área que a gente tem um pé atrás. E essa era uma área que eu ficava assim. E teve um dia que eu resolvi fazer. Ela é cristã, tá? Ela é uma hipnoterapeuta cristã. E eu resolvi fazer um momento lá com ela. Cara, eu descobri, Ângela, que um trauma emocional que eu tinha, eu descobri quando que começou, o momento exato. E esse trauma emocional, ele gerou em mim um vício sexual que depois, mais tarde, na vida de adolescência, depois que a gente começa a descobrir de pornografia, virou um fetiche. Mas eu não sabia que a base, a origem de tudo, era uma dor emocional. Então, eu precisei curar a dor emocional para depois eu curar o problema de vício sexual, que foi a pornografia e tudo mais que veio depois. É porque às vezes a gente quer dar fim à ferida, mas você não sabe qual é a causa daquela ferida, né? O que causou aquilo, tem que ir na causa. Repetir, né? E isso é muito importante. Isaac, assim, o que você teria para dizer para as pessoas, já que você disse que é possível mudança, né? Que você não precisa lidar com isso a vida inteira, que você é uma nova criatura. Quanto tempo você acredita que dura esse processo? Então, o ser humano, cada um vai reagir de uma forma, né? Então, não existe um tempo certo, né? Às vezes a pessoa pergunta, Isaac, é o quê? É 1 ano? São 6 meses? São 3 semanas? São 10 anos? Isso vai depender do quanto que você está se empenhando em mudar e do quanto que você está realmente... A ação é que vai fazer a diferença. Eu, na minha mentoria, Ângela, eu passo toda semana uma lista de exercícios. Dentro desses exercícios, existem exercícios espirituais, que é a oração, jejum, devocional, e existem exercícios que eu até uso da própria neurociência, que são coisas que estão disponíveis aí para a gente aprender, para a gente, né, utilizar e tal, ensaio mental, coisas mesmo. Eu amo PNL, a PNL me ajudou demais, me ajudou muito, muito, muito. Então, assim, a gente acaba, né, passando o conhecimento e a informação para frente. Agora, imagina uma pessoa que vai, participa, aí na outra semana, e aí, qual fez os exercícios, como é que foi? Não consegui. Mas por quê? Não tive tempo. Não consegui. Não deu. Ou seja, a pessoa, ela quer mudança, mas ela não quer processo. Eu falei disso na célula Recomeço ontem. Ela quer o resultado, mas ela não quer passar pelo processo. Aí ela quer queimar etapas. Mas as etapas são as coisas que vão te puxar a raiz, vão criar a sua raiz para que você fique estruturado, né? Como é que quando bater o vento você vai ficar de pé? Você vai cair. Então, você precisa passar pelo processo onde você é provado, testado, estruturado, cria raiz, cresce, aprende, gera discernimento, paciência. A Bíblia fala que a paciência ela vem através do quê? Da tribulação. Então, você precisa disso. E Deus, ele é um Deus de processos, né? As pessoas acreditam que porque é espiritual, né? Tipo assim, porque é Deus, as coisas vão cair né, pela sua cabeça. Você recebi a graça. E não é assim, na maioria das vezes, é claro que existe o sobrenatural, a cura instantânea, né? Mas, na maioria das vezes, Deus é um Deus de processos, porque ele também é um Deus relacional. Quanto mais nos relacionamos com ele, mais processos nós passamos na nossa vida, né? Exato. E é o que você falou mesmo, o processo, ele nos forja para alcançarmos o nosso objetivo, né? Eu, assim, amo a história de José, porque ela mostra como um processo, e que foi bem doloroso, não foi nada fácil, né? Pode forjar em nós a pessoa que Deus gostaria que nós fôssemos, né? Como que nesse processo de sofrimento, de injustiça, né? Quantas coisas, quem nunca ouviu ou leu, né, a história de José, procure a história de José na Bíblia, leia, ela é impressionante, né? Então, muitos problemas familiares, depois ele foi ser escravo, então todo esse processo forjou a pessoa e o caráter dele em Deus. Em todo momento você via que ele continuava fiel ao Senhor e tudo aquilo ali forjou quem ele era, né? A mesma coisa com Moisés, é outra história que, assim, eu amo me basear quando eu falo de processos. Deus
viveu com ele ali um processo. Ele era para ter sido assassinado, ele foi morar na casa de Faraó, aprender ali para ser quem ele se tornou no futuro, né? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce, né? Já com sabor de mel, não, a Vitória. E é legal, Ângela, ressaltar que durante o processo você precisa de um cristão maduro te acompanhando. Sabe por quê, Ângela? Porque as pessoas... Isso, gente, sabe por que eu falo sempre as pessoas? Porque é diário no Instagram, é diário. Gente vindo fazer pergunta que você vê que a pessoa sabe dar a resposta, mas não quer aceitar. A pessoa, ela quer vencer... contrária para ver se você dá um respaldo. Para ver se cola. A pessoa, ela quer passar por um processo sozinha. Teve um rapaz que eu falei assim, ó, cara, você precisa de acompanhamento. Ele tava bem hoje, no outro dia queria se suicidar. Num dia ele tava dando glória, dando testemunho. No outro dia ele queria se matar, falou que tava na beira de uma ponte. Eu falei, cara, você precisa de acompanhamento. E se você quiser, eu posso ajudar, orando por você. A gente ajuda, a gente busca alguém porque é legal alguém cara a cara, né? Esse acompanhamento online não é a mesma coisa, Ângela, não é a mesma coisa. Isso, né? Claro que a gente tá aqui para ajudar, mas assim, o tete a tete é outro É outra coisa. E eu falei com ele, aí ele falou assim, obrigado, mas no momento eu vou seguir o meu processo sozinho. E aí eu falei, olha, discordo totalmente do seu posicionamento. Eu sei, eu não tô te falando o que eu acho, eu tô falando que eu sei, porque eu já estive no lugar que você está hoje, eu já estive. Eu sei que sozinho você não vai conseguir. Não tô lançando maldição, rogando praga, não. Estou falando da realidade, tá? Sozinho nós não conseguimos. A pastora Thalita Pereira, ela fala uma coisa incrível que eu acho muito legal. Ela fala assim, ó, existem potenciais dentro de você que eu não tenho e dentro de mim que você não tem. Para quê? Para que eu acesse os que você tem e você acesse os que eu tenho. A gente vai trocar potencial. E seja corpo, né? E seja corpo. Isso e seja corpo. Cada um Exatamente. tem a sua função, né? E no momento que eu sinto dor, você vem e me traz cura. O que acontece é que as pessoas hoje, elas estão muito feridas, muito decepcionadas, porque foram feridas ou decepcionadas pelas pessoas. Mas isso fecha o acesso. Ao invés dela perdoar e receber cura e continuar caminhando, ela fica presa ali com medo de se abrir. Barreira emocional, né? E aí ela vai ficar com medo de se abrir, não receber acompanhamento e vai continuar com o problema que ela tem, porque a falta do acompanhamento não permite que ela se fortaleça no outro para vencer a sua dificuldade, seja ela qual for, né? E existe uma crença, né, um tabu ao redor do discipulador ou da discipuladora, que fala assim, para me acompanhar, tem que ter vivido. Para me acompanhar, tem que ser especialista em sexualidade. Tem que ter se libertado da homossexualidade. Gente, me desculpa. Essa crença de que a pessoa ela tem que ser especialista, isso é infundamentado. Eu tive discipuladores que nunca viveram homossexualidade, não eram especialistas em homossexualidade e me acompanharam e me ajudaram. O que eu precisava não era alguém falando assim, olha, a proporção de cromossomos diz que... Não, eu queria alguém que abrisse a palavra e falasse, cara, a Bíblia fala isso aqui. De Deus, né? Exato. Crente mais crente que você. Alguém que vai chegar e vai pegar na tua mão. Maduro na fé. Alguém maduro. Que seja, né, mais maduro que você, que possa te acompanhar. Porque se você arrumar uma pessoa igual você ali, vai virar parceiro do Cai você e cai ele. Cai os dois juntos. E é legal que seja do mesmo sexo, hein, Ângela? É bom ressaltar para quem tá assistindo a gente que é legal a gente falar isso. Menina, é legal que seja acompanhado por menina. E menino por menino. Ah, Zac, isso é religiosidade. Não é religiosidade. Eu quero perto de mim uma referência do mesmo sexo que eu para que eu possa absorver. Porque tem muita gente que pensa o contrário, né? Tipo assim, não, eu vou botar do outro sexo, porque se essa pessoa não se sente atraída pelo sexo oposto, eu vou botar... Não, tem nada a ver isso. Isso atrapalha até, porque a pessoa vai continuar absorvendo um comportamento oposto do dela, que não é o que ela tem que fazer, entendeu? E ela vai se afastar mais ainda da figura do sexo dela, né? De um ponto de referência, né? Exatamente. Ai, meu Deus, nem sei o que perguntar aqui. Você estava falando sobre a duração do tempo, né? Eu anotei algumas perguntas aqui. Você estava dizendo que depende muito de como a pessoa se comporta, né? De como ela está comprometida com esse processo. Então, não existe um tempo certo, um tempo específico, né? Tem gente que pode durar 6 meses, tem gente que pode durar 1 ano. Lembrando, gente, que
tanto a homossexualidade como a heterossexualidade precisa de santificação para sempre, né? Diária. Né? Não é porque, gente, você viveu a homossexualidade que você vai ser menos ou mais pecador de quem vive a hétero. Tem gente aí que tem muita dificuldade com a heterossexualidade, não consegue ficar sozinho, né? Tem problema com pornografia, tem problema com masturbação, com dependência emocional. Então, é uma gama de coisas que a gente tem que tratar, e muitas delas são comuns aos dois tipos de universo, né? Eu acho que a autoaceitação, o valor de si, a sua identidade em Deus, isso tudo transforma a pessoa, né? De um dia para o outro, assim, um processo, quer dizer, quando você realmente sabe quem você é em Deus, né? Isso muda muita coisa. E Ângela, é legal ressaltar que, por exemplo, não é assim, o meu processo durou 1 ano. Aí quando bateu 1 ano, pum, acabou, tô santo, acabou, não tem mais problema nenhum, não tem mais nada. Vou ser transladado a qualquer momento, igual Enoque foi. Deixa eu me segurar aqui, gente. Deixa eu me despedir da minha família, porque eu vou Jesus. vai vir e eu vou sumir, não vou ser encontrado na Terra. Não, gente, não é assim, né? Muita gente quer amnésia. Não existe. Né? Teve um cara que falou assim pra mim: Zac, eu não quero me lembrar do meu passado, eu não quero que nada venha à minha mente. Eu falei, tranquilo, meu amigo, deixa eu pegar aqui uma barra de ferro, eu vou dar na sua cabeça com muita força. E aí a gente consegue resolver isso assim. Talvez você consiga uma amnésia instantânea. Aí ele, que isso? Eu falei, cara, você quer amnésia? Deixa eu te falar uma coisa, libertação não tem a ver com esquecer de sumir da memória, mas tem a ver com se lembrar sem gerar dor. Porque você foi curado. Eu tenho uma cicatriz no meu joelho, Ângela, que eu me machuquei quando eu era bem pequenininho mesmo. Eu caí de joelho, de uma altura assim de uns 1,5 metro, caí de joelho em cima de um caco de azulejo que estava apontado para cima. Meu joelho, aquilo entrou dentro do meu joelho. Eu fui correndo para o hospital, foi um desespero, eu desmaiei, dormi. Aí arrancaram, costuraram. Hoje em dia, a cicatriz existe. Ela diminuiu, né, que eu cresci, então a cicatriz fica menorzinha. Hoje eu passo a mão na cicatriz, eu sinto um alto relevo, eu sinto... eu não tomei cicatricure gel, tô fazendo aqui o merchandising. Então, eu sinto a cicatriz, mas ela não dói. Você lembra do episódio, né? Eu lembro do episódio. Olha, eu aperto a cicatriz, eu passo a mão, mas ela não dói. Então, o que eu quero dizer para você que tá nesse processo ou quer entrar, é o seguinte: quando você chegar num ponto que você tá fora dessa realidade, você vai, sim, lembrar das cenas. Se você forçar a sua mente, ou se ao passar algum filme você, conectou, que a mente ela conecta. Os neurônios, as linhas neurais estão aí para isso, né? A memória, você não sofreu nenhum dano no seu hipocampo, tá tudo funcionando, você gera memória diariamente. Agora, você vai lembrar sem dor. Não vai ser aquela coisa assim, ai meu Deus, ai, que vontade, ai, que eu não tô aguentando. Não, tem gente que acha que vai ser assim, pro resto da vida, você vai estar numa academia, vai entrar no vestiário, vai jogar futebol, vai na escola, aí não pode olhar ninguém, um outro cara de cueca, uma menina de calcinha, de sutiã, porque você vai ficar com... Desculpa, Ângela, mas não creio nessa libertação assim, não. Eu não creio. Eu creio que né? Se eu não posso estar ali naquele ambiente com os meus amigos, tomar um banho normal, né? Igual eu estaria se nunca tivesse vivido a Que tipo de libertação é essa? Tá entendendo? Que nova criatura é essa, né? Que nova criatura é essa? Tá entendendo? Eu, antigamente, eu tinha momentos que eu ficava... Aquilo ficava assim, aquele desejo, aquela vontade, e eu para sanar isso, eu tive que aprender muito mais sobre mim, aprender muito mais sobre como tudo começou, aprender o que gerava esse desejo, da onde ele vinha, por que eu sentia isso, como que eu construí isso. E depois que eu aprendi sobre tudo isso, comecei a orar em cima disso, e o jejum foi algo que me fortaleceu muito, porque fortaleceu o meu espírito e fez eu começar a não querer mais pecar. Depois que eu comecei a ter uma vida de jejum, eu não fazia jejum. Quantas vezes você faz jejum por semana? Uma vez por ano. E depois eu comecei a entender que eu tinha que fazer jejum semanal, né? Eu tinha que fazer jejum. Às vezes a gente tá na correria, não consegue, mas você precisa ter uma vida conectada com as coisas de Deus. E quando eu comecei a ter essa vida e aprender mais sobre isso, eu comecei a diminuir a minha libido e o meu desejo por outros homens.
E o Senhor foi fazendo o caminho oposto. Ele foi crescendo a libido por mulheres. Isso aconteceu comigo. Eu estou falando para vocês, isso aconteceu comigo. Eu não estou contando história de ninguém. Eu estou contando a minha história, né? A ponto de acontecer aquela cena que eu falei lá na live lá da Semana da Sexualidade. Se vocês quiserem, assiste lá a live completa. Tá lá no IGTV do Eu Escolhi Esperar. Tá entendendo? Aquela cena que eu quase caí. Pernilongo, e eu quase caí com a varoa. Por quê? Eu tava estourando, explodindo, eu queria. Eu tinha muita vontade, muito desejo. Então, gente, nunca você vai ativar esse desejo. Tá repreendido em nome de Jesus essa palavra. Você vai sim, você mulher, vai ativar o seu desejo para outros homens. E você, homem, vai ativar os seus desejos por mulheres em nome de Jesus, porque isso faz parte da sua identidade, do que tá dentro de você, já está em você. Você não precisa pegar e trazer para você. Já tá em você, você só precisa ativar. Em nome de Jesus, tá? Já declaro aqui logo que é para resolver o problema. Isaac, para a gente já ir para o final, eu queria que você deixasse uma palavra para a galera que está assim, quero conhecer mais sobre, né, esse universo, o que eu posso fazer para aprender mais, para ajudar essas pessoas? Eu tenho amigos assim que buscam ajuda, eu não sei o que fazer, estou perdido, né? Eu nunca vivi dentro dessa realidade, mas eu quero poder ajudar as pessoas, me sinto muito cru, inseguro. Quais são as dicas ou uma palavra que você tenha do Senhor para essas pessoas? Deixa aí o seu chá. Palavra de rema. Então, pessoal, eu quero dizer primeiro que eu posto conteúdos com uma certa frequência lá no Instagram, @religiosidade0. Então, se você quiser acompanhar, eu dou dicas de como lidar, de como agir, falo sobre processo, falo sobre a minha história, tenho o meu testemunho. Então, ali você vai encontrar... É o quê? Em breve tá saindo o livro. Tá saindo meu livro, que eu terminei agora, não tô nem acreditando que eu terminei de escrever. Só precisa realinhar tudo direitinho para poder jogar, né, no formato de e-book, né? Mas eu posto conteúdo para ajudar pessoas. Eu tô meio em falta, Ângela, vou falar a verdade. Eu preciso fazer com mais frequência. Mas com uma certa frequência, eu posto lá. E assim, eu quero dizer para você que tá vivendo isso, que experimenta desejos homossexuais, o seguinte, que se você não mudar quem você na sua mente, se você não se enxergar de forma diferente, eu não estou lançando uma maldição sobre a sua vida, eu estou dizendo a verdade, o que vai acontecer. Se você não mudar a sua mente, você nunca vai mudar o seu comportamento, o seu hábito. A mudança, ela começa na mente. Um livro do pastor Joel Osteen diz assim: antes de você dar à luz, você precisa conceber. A mulher, ela concebe o neném dentro da barriga, para depois ela jogar para fora para o mundo dando à luz. Você, para dar à luz a sua verdadeira identidade, ao seu milagre, a história que você quer viver com Deus, você primeiro precisa conceber dentro de você. E como? Se enxergando mentalmente, no seu coração, na sua mente, quem você é. Eu tenho que começar a me ver como um homem de... Provérbios 23:7. Aí eu ia entrar em Provérbios 23:7, que diz... Não, imagina, a gente está se completando. É isso, Provérbios 23:7 diz: assim como se imagina em sua alma, assim é. Então, do jeito que você se vê dentro de você, você se tornará. A Bíblia, ela tá te dando poder para se tornar quem você quiser. E por que não se tornar quem Deus te criou para ser? Amém. Então, comece a se enxergar dessa forma. Não tem nada de errado se eu sou um homem, uma mulher, e eu falar assim: eu sou um homem heterossexual, um homem de Deus, eu vou casar com uma mulher, eu vou ter filhos, eu vou ser muito feliz com uma mulher, desejo sexual, vou suprir minha esposa, ela vai me suprir e vai tudo ser maravilhoso. Casamento não é perfeito, mas é uma união que Deus instituiu. Não tem nada de errado em você sonhar e desejar e se enxergar na realidade que Deus criou você para viver. E eu quero te dizer, você não tá pedindo nada além, eu já falei só para reafirmar, você não tá pedindo nada além do que você já tem. Deus, me dá uma sexualidade masculina, me dá, Senhor, deixa eu viver a heterossexualidade. Deus vai responder para você, meu querido: eu já te dei, não tem que te dar mais nada, eu já te dei. Agora tem um detalhe, Ângela, esse controle aqui, ó, é meu, tá? Mas eu vou fazer assim, ó, Ângela, a partir de agora, esse controle é seu, tá bom? Então ninguém aqui em casa mais, eu moro sozinho, mas vamos dizer que alguma visita vem, ó, não pode tocar, é da Ângela, eu não vou mais usar, é da Ângela. Só que peraí, Ângela, a partir de hoje ele é seu, mas já tá com você?
É seu já, de fato? Não. O que você precisa fazer? Você precisa pegar um avião, vir aqui no Texas me visitar. Coisa básica. E pegar o controle. Exatamente. Passar por um processo, né? Chegar até aí. Exato. Ele já é seu, mas para você ter ele, você tem que se apropriar dele. A identidade que Deus já te deu, ela já é sua. Você só precisa se apropriar dela. Amém. E para isso, você precisa tomar algumas atitudes. E a primeira dela é mudança de mente. E depois começar a agir de forma condizente com quem você é em Cristo, tá? E Provérbios 23:7 queria deixar. E também o que a Ângela falou, só reafirmar. 2 Coríntios 5:17, que diz que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. As coisas velhas, elas já se passaram. Posso falar uma coisa? Nós atrapalhamos muitas coisas que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, porque a gente fica voltando ao passado. Aí ele fala assim, não, meu filho, olha pra frente, segue, prossiga. E a gente volta e pega mais um pedacinho do passado. Então, cara, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Vai pra frente, prossiga, olha pra frente. Porque Jesus, ele tá na frente. E é totalmente possível viver uma vida livre, totalmente livre e liberta da homossexualidade e sabendo quem você é em Cristo. Eu creio assim. Amém. Eu também creio assim. Eu creio na palavra de Deus que é vida, que é viva, verdadeira, e eficaz. Que tem transformado não somente a minha vida, mas a sua também. Amém. É verdade. Quero te agradecer, Isaac. Espero que essa seja a primeira de muitas lives, não, gente. A primeira de muitos vídeos que nós vamos fazer. E espero que tenha abençoado a sua vida. Sigam o Isaac no @religiosidade0. Conheçam a palavra de Deus, busquem livros, estudem, se aprofundem, busquem se aprofundar na palavra de Deus, porque, queridos, a gente pode ter conhecimento fora, a gente pode ter doutorado, mestrado, semideus, o que você quiser. Mas se você não for hábil na palavra de Deus, se você não tiver aquilo que você como manusear a espada, né, que pode alcançar lá o fundo do coração, a alma e o espírito das pessoas, aí você vai estar fazendo um trabalho em vão. Precisamos conhecer a Bíblia, precisamos ter uma vida diária com o Espírito Santo, precisamos ter isso. Eu estou falando para todo mundo, gente. Não importa se tu é hétero, tu é homo, não importa. Todos nós precisamos. É a vida de intimidade diária, de relacionamento, porque uma coisa é conhecer a Deus e outra coisa é se relacionar com Ele. Uma coisa é ter Deus como um conhecido, a outra coisa é ter Deus como um amigo. A palavra de Deus diz que aos amigos Ele revela os seus segredos, aquilo que o Pai tem dito ao coração dele. E Ele quer contar os segredos dele para você, dizer quem você é, o seu valor, trazer revelação da palavra, boas novas, não somente para a sua vida, mas para a vida de outros, e fazer na sua vida como fez e tem feito na vida do Isaac, né? Transformar, tornar tudo novo, e hoje o Isaac está aqui dando testemunho dele, servindo de sinal e símbolo para essa geração que hoje precisa tanto, né, de referenciais como você. Muito obrigada, Isaac, que Deus possa voltar cada vez mais, que você possa crescer cada vez mais, para poder brilhar a luz de Jesus para todos aqueles que precisam, que estão perdidos na escuridão, sem referência, né? Que você realmente possa ser essa luz no fim do túnel para muita gente. Amém. Eu que agradeço, é um prazer sempre participar de qualquer coisa que vocês me convidam, eu estou dentro de tudo, e com certeza eu espero que vocês que vocês estejam no Religiosidade Zero em breve. Agora eu que tenho que convidar dessa vez. Obrigado, gente. Dando o convite. Amo vocês, tá, gente? Prazer estar aqui com vocês. Galera, não esqueça de curtir, de compartilhar e comentar esse vídeo. Isso traz engajamento, faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. Então, se você curtiu, você gostou, interaja conosco aqui para que mais pessoas possam receber esse conteúdo que vai edificar tanto as nossas vidas. Eu vou terminar orando aqui rapidinho, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Obrigada porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigada porque o seu amor jamais termina. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. E nós sabemos que
O Senhor está sempre conosco, o Senhor nos ama incondicionalmente. Nada que nós fizermos, pensarmos, escolhermos, pode mudar o seu amor pelas nossas vidas. E nós te agradecemos, porque Jesus veio ao mundo, trouxe libertação, e hoje nós podemos viver como novas criaturas, transformadas à tua imagem e semelhança, que é a tua vontade, Pai. Te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Zac. Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau. Até Amém. a próxima. Até. Tchau, galera. Beijo, até a próxima.